Em um círculo de raio 3 metros, determine a medida do arco delimitado por um ângulo central de 40 graus. Tá? Então, deixa eu desenhar aqui um círculo. Tá? E aí tem um ângulo central de 40 graus, ou seja, né, que parte do centro do círculo, aqui mais ou menos 40 graus. E eu quero saber a medida do arco que ficou delimitado por esse ângulo. Então, vou chamar aqui de x. Tá? E eu sei que esse círculo aqui tem raio igual a 3 metros. Tá? Bom, eu preciso saber, né, então, para resolver isso aí, alguma relação entre o ângulo central e algum arco do círculo. Tá? A relação que a gente tem, e aí eu vou ter que abrir um parênteses para fazer uma revisão rápida disso, é quando eu tenho a volta completa, né, o ângulo de 360 graus, né, o arco compreendido é todo o contorno da circunferência, né, todo o comprimento da circunferência. Tá? E aí, quando eu sei o valor do raio do círculo, tá, eu tenho como descobrir esse contorno da circunferência. Tá? Como que a gente chega nisso? A ideia é a seguinte: se você pegar qualquer círculo, de qualquer tamanho, gigantesco, minúsculo, tá, e medir sempre o contorno do círculo e dividir pelo valor do diâmetro do círculo, tá, essa razão vai ser um valor constante, para qualquer que seja o tamanho do círculo. Essa divisão aí vai dar sempre o mesmo valor, não muda. Tá? Que a gente chama esse resultado de π. Tá? Então, π é um número irracional, ou seja, tem infinitas casas decimais sem periodicidade, e que o começo da expansão decimal dele é 3,1415, sei lá, quantas outras casas, né? Só ser essas 4 e olhe lá. Tá? Então, a gente pode reescrever isso aqui da seguinte forma: comprimento da circunferência é igual a π vezes o diâmetro. Tá? Bom, em vez do diâmetro, eu posso escrever que é 2 vezes o raio. Né? Diâmetro é a mesma coisa que 2 vezes o raio. Tá? Então, eu posso reescrever isso aí da seguinte forma. Até trocar a ordem aqui, como é visto mais comumente, 2 vezes π vezes r. Tá? Então, comprimento da circunferência, 2 vezes π vezes r, vezes o raio desse círculo. Tá? Aí, pronto. Aí tem gente que faz piadinha com a coisa, né? Quantos moleque cabe num círculo? 2 π raio. Tá? Então, assim, ajuda, né? Então, é essa relação aqui que eu vou usar, tá, para fazer aquela questão. Tá? Então, a relação que eu tenho entre o ângulo central, quer dizer, a relação que eu conheço, né, entre o ângulo central, vou colocar aqui o ângulo em graus, tá, e o arco, tá, é que quando eu tenho um ângulo central de uma volta inteira, de 360 graus, o arco vai ser todo o contorno do círculo, que é 2 vezes π vezes o raio. Então, 2 π e o raio, nesse caso aí, equivale 3. E eu quero saber agora, quando o ângulo central for de 40 graus, qual vai ser o tamanho do arco. Tá? E aí, uma relação de proporcionalidade. Né? Imagina só, se eu pegar, né, sabendo que a volta inteira tem o arco desse comprimento, se eu pegar meia volta, o arco vai ser metade. Se eu pegasse um terço da volta, o arco ia ser um terço. Tá? Então, essa é a ideia aí de proporcionalidade. Então, é matar essa regrinha de 3 aqui. Tá? Vai ficar x vezes 360 igual 40 vezes 2 vezes π vezes 3. Então, x é igual a 40 vezes 2 vezes π vezes 3 dividido por 360. Aí vamos ver o que dá para simplificar aí. 360 eu vou simplificar com esse 40, tá? Vai dar 9 aqui embaixo. E esse 9 eu vou simplificar com 3, vai dar 3 aqui embaixo. Então, pronto, não tem mais o que simplificar aí. Vai ficar x igual a 2π sobre 3. Então, esse é o tamanho do arco, tá, delimitado por esse ângulo. 2π sobre 3. E aí, qual a unidade? Eu tenho que ver a unidade, outra unidade de comprimento que foi usada aí na questão. Tá? A única que é informada aí é o tamanho do raio, que é de 3 metros. Então, isso aqui é 2π sobre 3 metros.
Tá? Se eu quisesse saber um valor aproximado disso aí, tá? É só usar uma parte da expansão decimal do π. Tá? Então, vou fazer a conta aqui. Tá? Usando a aproximação do π de 3,14, tá? Essa expressão aqui vai dar aproximadamente 2,09 metros. E agora, nesse círculo de raio 3 metros, eu quero saber a medida do ângulo central delimitado por um arco de 2 metros. Então, ao contrário. No primeiro item, eu dei o ângulo central e queria saber o arco. Agora, eu dou o arco e quero saber o ângulo que ele compreende. Tá? Então, desenho aqui. Então, está aqui o meu círculo de raio 3 metros. Tá? E aí, o arco vale 2 metros. Então, vou tentar fazer uma coisa, sei lá, mais ou menos assim. Tá? Esse arco, então, delimitou um certo ângulo central aqui, que eu quero saber quanto vale. Ok? Então, peraí, aqui é 2 metros. Então, de novo, vou fazer aquela relaçãozinha do ângulo central com o arco. O ângulo central em graus, tá? O arco em metros. Quando o ângulo central é de 360 graus, o arco vai ser de 2 vezes π vezes o raio, que é 3. Tá? E agora, para um arco de 2 metros, eu quero saber qual vai ser o ângulo central. Vou chamar de x. Então, x vezes 2 vezes π vezes 3 igual a 360 vezes 2. Então, vai ficar x igual a 360 vezes 2 dividido por 2 vezes π vezes 3. Eu vou simplificar o 2 aqui. Simplificar esse 3 com 360, que vai dar 120. Então, beleza. Esse x sobrou aí 120 dividido por π. Tá? Então, ou seja, o meu ângulo central em graus é 120 sobre π graus. Tá? Esse ângulo aqui é de 120 sobre π graus. E aí, de novo, se eu quiser saber ele na forma decimal, vou usar uma aproximação aqui para o π, tá? Para ter um valor aproximado desse valor. Então, usando duas casas decimais aí para o π, né? Aproximadamente 3,14, esse x vai ser de aproximadamente 38,22 graus. Então, feito. E agora, finalmente, no círculo de raio 3 metros, agora eu quero saber a medida do ângulo central delimitado por um arco de também 3 metros. Tá? Então, mas é a mesma coisa do item B, né? A única diferença agora é que eu estou pegando um arco com a mesma medida do raio. Tá? O raio é 3 metros e o arco também é 3 metros. Né? Então, imagina que você pega um pedaço de barbante, né? E estica aqui com a medida do raio. Depois, aí mede direitinho lá. Né? Aí pega esse mesmo pedaço de barbante e agora coloca sobre o contorno do círculo. Tá? Então, esse arco aqui, de 3 metros, também vai delimitar um certo ângulo central. E eu quero saber a medida, então, desse ângulo central. Ok? E aí, aquela mesma relação. A relação do ângulo central, que eu estou medindo em graus, com o arco, que eu estou medindo em metros. Ou seja, para um ângulo central da volta inteira, o arco vai ser a volta inteira, que é 2 vezes π vezes o raio. E agora, para o arco de 3 metros, também eu quero saber qual vai ser esse ângulo central. X vezes 2 vezes π vezes 3 igual a 360 vezes 3. Então, x igual a 360 vezes 3 dividido por 2 vezes π vezes 3. Aqui já dá para anular esse 3. Esse 2 vou simplificar com 360, sobrou 180 aqui em cima. Então, isso aqui dá 180 sobre π graus. Tá? Então, esse ângulo aqui, delimitado por esse arco de 3 metros, vale 180 dividido por π graus. E, de novo, se eu quiser saber, gravem essa expressão, que ela vai aparecer mais tarde. Tá? Mas, bom, se eu quiser saber, então, um valor aproximado para isso aí, vou aqui na calculadora.
usando a aproximação de duas casas decimais para o π, né, 3,14, então esse ângulo x ele fica aí de aproximadamente 57,32 graus. Agora vamos generalizar aquela ideia que a gente fez nesse item C. Tá? Agora eu vou pegar aqui um círculo de um tamanho qualquer. Tá? Então, em um círculo de raio R, determine a medida do ângulo central determinado por um arco de tamanho R, tá? Com tamanho igual ao do raio. Né? Ali a gente tinha feito um círculo de raio 3, pegar então o ângulo formado, delimitado por um arco de tamanho 3. Agora vamos generalizar. Tá? Então tem aqui um círculo qualquer, tá? Com raio R aqui qualquer. E aí vou pegar a medida desse raio, né? Aquela ideia do barbante, né? Tipo, estica um barbante aqui, e aí pega esse tamanho de barbante e agora cobre aqui sobre o círculo. Tá? Vai ficar, sei lá, uma coisa mais ou menos assim desse tamanho. E isso me delimita um certo ângulo. Então eu quero saber que ângulo é esse. Tá? Vou chamar aqui de x. Esse arco aqui é R. Tá? Então, vou usar aquela relação que a gente sabe entre o ângulo central e vou usar então a medida em graus, que é a única que a gente conhece, quer dizer, né? É a que a gente está usando até agora, e o arco, a medida do arco. E agora está sem unidade mesmo, tá? Vai ser a mesma unidade do raio aí, qualquer que seja a unidade que se use. Então a relação que eu tenho, quando o ângulo central é uma volta inteira, é 360 graus, o arco é todo o contorno do círculo, que é 2 vezes π vezes o tamanho do raio. Agora eu quero saber, quando o arco tiver o mesmo tamanho do raio, qual vai ser a medida desse ângulo central? Tá? Então, fazendo aquela proporcionalidade esperta, vai ficar x vezes 2πr igual 360 vezes r. Ou seja, x igual 360 vezes r dividido por 2 vezes π vezes r. Aqui é que é interessante, ó. Quando eu cancelo esse r aqui, o que a gente vai ver é que a medida desse ângulo x não depende do tamanho do raio, ou seja, não depende do tamanho do círculo. Tá? Qualquer que seja o tamanho do círculo, se pegar um círculo gigantesco ou pegar um círculo microscópico, sempre vai dar esse mesmo ângulo aqui. Ó. Vou simplificar também esse 2 com 360, vai sobrar o 180 aqui. Tá? Então, a medida desse ângulo x, né, em graus é 180 sobre π graus. Que a gente já tinha feito a conta anteriormente, né? Deu aproximadamente 57,3 graus. Tá? Então, moral da história é que não importa o tamanho do círculo, sempre que eu fizer essa coisa de pegar o arco do tamanho do raio, esse ângulo aqui vai ser dado por essa expressão, 180 sobre π graus, que é aproximadamente 57,3 graus. Tá? Vou usar essa ideia, mas agora sem falar do ângulo em graus.